aqui na palestra, né? A gente está aqui na última mesa para encerrar a nossa semana de economia, organizada pelo Centro Acadêmico de Economia. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Economia, e hoje a gente vai fazer a última palestra da CEMECO, com o tema Cidades Turísticas e Inclusão Urbana, Desafios do Planejamento Econômico e Social. Antes de chamar o palestrante e introduzir o tema, eu queria fazer uns agradecimentos primeiro. Eu queria começar agradecendo à Faculdade de Ciências Econômicas por todo o apoio durante o evento todo, não só nessa palestra, mas em todas as outras que aconteceram. Agradecer à FENECO, a Federação Nacional de Estudantes de Economia, e agradecer também, por último, mas não menos importante, todo mundo da gestão do Centro Acadêmico, que trabalhou bastante durante toda essa semana. Foram muitos problemas que a gente conseguiu resolver. Tudo saiu conforme a gente conseguiu combinar, tudo saiu, na medida do possível, muito perfeito. E não teria sido nem 1% do que foi se não fosse a ajuda de vocês. Então, queria muito agradecer a todo mundo que ajudou trabalhando no evento. Agora que eu já agradeci todo mundo que precisava agradecer, eu convido para compor a mesa o palestrante principal, o senhor Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Boa noite, Freixo. É uma honra estar recebendo você aqui na nossa faculdade. E agora eu queria chamar também para compor a mesa, representando a Faculdade de Ciências Econômicas, a nossa vice-diretora, Marina Machado. É isso, gente. Agora eu passo a palavra para a Marina, ela vai falar um pouco em nome da faculdade, e depois eu passo a palavra para o Marcelo. Por favor, Marina. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Obrigada, Gustavo. Bem, não é todo dia que a gente vai mediar Marcelo Freixo, né? Então, não vamos fingir costume. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecer ao Freixo pela presença ilustre. Eu, que sou professora de História Econômica, mas sempre reafirmo a vocês que sou historiadora, me sinto também sentada ao lado de um colega, que o Freixo é historiador. Queria, antes de começar, registrar aqui a presença hoje nesse evento. Primeiro, registrar a importância da CEMECO, né? O CAECO vem já há alguns anos, eu tenho 12 anos de UERJ, e há alguns anos montando eventos impecáveis, de excelência, e eu queria reconhecer que esse evento é feito por alunos, para alunos, e que eles carregam esse piano corredor e rampa abaixo. Então, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, registrar a importância de um evento feito pelos alunos, organizado pelos alunos, no âmbito de uma universidade pública, gratuita, de excelência, socialmente referenciada como a UERJ. Queria registrar a presença aqui, hoje, do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, professor Alexis, do diretor da Faculdade de Administração e Finanças, professor Fernando Padovani, da ex-reitora, ou sempre reitora, né? Uma vez reitora, sempre reitora, professora Cláudia Gonçalves, e agradecer muito aos meus colegas de DE, em peso aqui, Daniel Kozinski, Rodrigo Rodrigues, Bruno Sobral, e também registrar a presença dos professores Aldair Rocha e Maria Tereza Toribio, professora emérita da casa. Tá? Bem, feito. Temos muitas autoridades e é muito feliz estar aqui hoje. Bem, eu poderia falar sobre a FCE, mas eu acho que hoje a gente está aqui para ouvir o Freixo, essa oportunidade, né? Acho que, como eu brinquei aqui no início, a gente, não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa, mas tem sido muito bacana, no âmbito da Faculdade de Ciências Econômicas, estar recebendo figuras ilustres, mas, sobretudo, intelectuais e pessoas dispostas a conversar, a trocar, a ouvir e ser ouvido pelos alunos, por estudantes e pesquisadores de seus distintos momentos de formação, porque estudantes também são pesquisadores de distintos momentos de formação, né? Bem, vamos apresentar Marcelo Freixo, né? Enfim, acho que ninguém dispensa apresentações, ainda que dispense, mas todo mundo deve ser devidamente apresentado, e eu fiquei me pegando como colocar isso, pedi ajuda também à galera aí.
colocar esse momento de alegria, dizer que Marcelo Freixo é o atual presidente da Embratur, professor de História, com uma trajetória de 40 anos de ativismo social em defesa dos direitos humanos. Foi deputado federal, deputado estadual no Rio de Janeiro por 3 mandatos, período com notável atuação a favor da segurança pública, um tema que não poderia ser mais atual no Rio de Janeiro. Eu acho que qualquer pessoa tem essa sensibilidade. E entre as marcas da sua atual gestão na Embratur estão a prioridade na sustentabilidade, inovação e na parceria com o setor público e privado na promoção do turismo. Bem, sustentabilidade e segurança pública, acho que receber o Freixo na Faculdade de Ciências Econômicas não poderia ser mais atual hoje, em novembro de 2025. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite a todas e todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Queria agradecer ao Gustavo, em nome de quem agradeço todos os estudantes. Queria agradecer demais a Marina, né, o Alex e a Claudinha, minha amiga de longa data, em nome de quem cumprimento todos os educadores aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou correndo, porque eu cheguei de Brasília agora, o voo atrasou. O voo nunca atrasa nesse horário. Hoje, que tinha um negócio marcado, atrasa, né? Mas, enfim, deu tempo de chegar, tem gente chegando depois de mim, então não vou nem reclamar. Não é para deixar vocês constrangidos, não, é só para... Mas dizer que esse tema, para mim, é um tema muito importante, porque quando a gente chama para debater cidade, hoje, você está debatendo a coisa mais importante da vida da pessoa, né? Que eu estou trabalhando hoje com turismo, eu vou misturar um pouco por onde eu vim, de onde e para onde eu fui, para pensar essa relação da cidade, do território. Sempre que a gente fala do turismo, a gente fala que você vai visitar algum lugar. Você sempre vai para uma cidade. Por mais que você escolha um país, por mais que você escolha um continente, você acaba em uma cidade. Ponto. Né? Então, o debate da cidade ele é um debate muito marcante na vida de todo mundo. E ele hoje está muito associado a um debate sobre democracia e território. Né? Eu trabalhei muitos anos na minha vida. Eu nasci em São Gonçalo, fui criado em Niterói, no Fonseca, no bairro mais de Zona Norte, né, de periferia. Você é do Fonseca? Você conhece? Você de óculos? É? Esse sorriso é inconfundível. Alguém do Fonseca? Falei? A gente se entende de longe, assim. A gente se reconhece de longe. E vivi no Fonseca, que é um bairro de periferia, né, até os 40 anos de idade. Então, eu vivi minha infância e minha juventude inteira numa periferia de uma cidade como Niterói. E vim para o Rio depois. Eu comecei a militar ali com 17 anos de idade, eu não era um jovem militante desde muito cedo, e me tornei um defensor de direitos humanos a partir de uma militância com educação. Eu fui trabalhar com educação no cárcere, fui trabalhar com educação em presídio e acabei me vinculando demais ao tema de direitos humanos, tema pelo qual eu fiz a minha vida inteira e aprendi a olhar para o mundo através desse olhar de direitos humanos, que é um desafio no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do mundo, democrático e desenvolvido, em qualquer país desenvolvido e democrático, os direitos humanos estão associados a algo importante, algo vinculado à cidadania, vinculado à educação, vinculado a direitos. Em alguns lugares, como o Brasil, o direitos humanos está associado a uma coisa muito curiosa, que é a ideia de que é quem defende bandido, o que é uma distorção completa da ideia de direitos humanos, né? Mas a gente está dentro de uma universidade, a gente não pode se vender muito facilmente para o senso comum. A universidade é um lugar que, obrigatoriamente, precisa fazer debates e aprofundar os pontos de vista, né? Se a gente não está Eu amo os botequins, mas a gente não está num botequim, a gente está numa universidade. E a universidade é lugar para que a gente tenha que provocar pensamento e reflexão, né? Independente das nossas convicções. Por isso, a gente está numa universidade. Então, eu trabalhei com direitos humanos a minha vida inteira e eu debati o tempo inteiro o direito à cidade. Então, o direito à cidade ele pode ser muito vinculado à moradia, ele pode ser muito vinculado à saúde, pode ser muito vinculado a transporte. Então, por exemplo, uma pessoa que leva 2h30 para chegar no trabalho, umas 2h30 para voltar, são 5 horas por dia que ela perde no transporte. Ela tem direito à cidade?
Uma pessoa que pede 5 horas por dia para exercer uma obrigação sua que é ir trabalhar, e um direito seu que é o trabalho. 5 horas por dia, né, de você perder 2 horas e meia para voltar, você questiona se você tem direito àquela cidade. Isso mexe com a sua saúde, isso mexe com a sua qualidade de vida, isso mexe com o seu tempo de vida, isso mexe com a sua vida familiar, porque você chega em casa cansado, não tem paciência para filho, você não vai chegar em casa e falar assim, o cara levou 3 horas para chegar em casa e falou assim, não, tudo que eu mais quero agora é ver um filme e refletir sobre a sociedade. Porra nenhuma, o cara vai querer tomar uma cachaça e dormir, né? Porque não vai conseguir. A vida é dura. Então, o debate sobre cidade ele pode passar por vários lugares, sobre educação, enfim, sobre uma série de aspectos do nosso cotidiano, seja de quem for do nosso cotidiano. Eu, a uma certa altura da minha vida, fui chamado pelo presidente Lula, há 3 anos atrás, para vir trabalhar com turismo, o que eu não esperava na minha vida, não era alguma coisa que eu tinha programado, né? Aliás, eu fiz economia antes de fazer história. Mas eu sempre quis ser professor, sempre quis ser professor. Então, eu fui fazer história porque tinha um sonho ali de ser professor, eu sou filho de educadores, e aí eu fui ser professor, enfim, fiquei 20 anos em sala de aula. Trabalhei com segurança pública e direitos humanos minha vida inteira, e aí o presidente Lula me chama e fala o seguinte, eu estou muito preocupado com a imagem do Brasil, a imagem do Brasil está muito ruim no mundo, né, depois do governo Bolsonaro, e eu preciso melhorar, eu me incomodo demais com o Brasil, com o olhar ruim das pessoas. Eu quero me dedicar ao primeiro ano do meu governo, foi o ano de 23, a melhorar a imagem do Brasil no mundo. E o Lula, de fato, o presidente Lula, fez uma agenda internacional muito intensa. Ele visitou vários... Para vocês terem uma ideia, a França é um país muito importante nas relações com o Brasil. A França, da Europa, é o país que mais manda turista para o Brasil. E existe uma relação muito forte França-Brasil. Desde o Sarkozy, nenhum presidente francês visitava o Brasil. Desde o Sarkozy, nenhum presidente francês visitava o Brasil. Ou seja, o Brasil estava completamente alijado de um interesse internacional. Quando o Lula me chama para trabalhar com turismo, eu estranhei, mas eu fui estudar, porque eu não conhecia, não entendia de turismo, não sabia o que isso queria dizer. Que relação o turismo tem com a economia? Que relação o turismo tem com geração de... Para mim, turismo era sobre viajar. Eu tinha um senso comum muito grande, como boa parte das pessoas e boa parte da esquerda, inclusive. Eu achava que turismo era negócio de viagem, eu não dava importância para isso. E eu mergulhei para estudar esse troço, para entender melhor isso, para entender o que é essa coisa do turismo no mundo hoje, e eu fiquei muito impressionado, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, nesse momento, tem o melhor resultado de todos os tempos do turismo internacional. O Brasil nunca recebeu tanto turista no mundo inteiro, ou seja, a imagem do Brasil, que era a preocupação do Lula, melhorou, né? O Brasil, nesse momento, está realizando a COP30, vocês estão acompanhando. O Brasil está realizando a COP30, no meio da Amazônia. A gente realiza um encontro com todos os líderes mundiais, ou pelo menos aqueles comprometidos com a questão climática, que cá entre nós não é possível que alguém em sã consciência ache que não é importante, porque há 15 anos atrás era difícil você chamar a atenção até mesmo da juventude. Hoje, diante dos desastres ambientais, diante das catástrofes, a gente acabou aprendendo da pior maneira possível, né? A gente aprendeu da pior maneira possível a importância do debate climático e ambiental, que foi através das tragédias. Mas a gente está realizando uma COP dentro da Amazônia. Não era o lugar mais óbvio. O lugar mais óbvio poderia ser São Paulo ou Rio de Janeiro, concordam? Poderia ser Minas Gerais. Estamos fazendo dentro da Amazônia isso, né? E na Amazônia é muito importante fazer um debate da COP. Chamar os líderes mundiais para debater o meio ambiente e a questão climática dentro de um estado amazônico, que é o Pará. Pois bem, o Brasil está recebendo um número enorme, gigantesco de turistas internacionais. A gente nunca chegou a 7 milhões de turistas. Ano passado tinha sido recorde, com 6,77 milhões. Esse ano nós chegamos a 7 milhões em setembro. Vamos chegar a 9 milhões em dezembro. Mas sabe quanto esse turismo gerou de emprego? 8 milhões de emprego. 8 milhões de emprego. Sabe quanto a vinda de estrangeiros visitar o Brasil como turista gerou para a economia brasileira? Ano passado, 7,3 bilhões de dólares. 7,3 bilhões de dólares. E aí eu comecei a aprender o seguinte, cara, qual é a atividade econômica que gera 7,3 bilhões de dólares, gera 8 milhões de emprego e ainda pode ser uma atividade sustentável? Qual é a atividade que tem esta receita, que gera emprego? Porque, vamos lá, a soja ou o agro gera emprego? Não, não gera emprego.
A mineração gera emprego? Não. Podem ter uma receita muito grande, mas não gera emprego. Muito menos sustentabilidade. Muito menos sustentabilidade. Então, você tem no turismo, talvez algo que dialogue com o século XXI. O que o século XXI vai exigir da gente? Que a gente não repita o século XX. Porque nós não podemos, no século XXI, achar que a nossa economia e que o modelo de desenvolvimento será o mesmo. Todo mundo aqui é estudante de economia? Levanta a mão quem é. Todo mundo. Então é o seguinte, o modelo econômico do século XXI, seja de qual país for, não poderá ser o mesmo do século XX. Porque o século XX chegou ao seu teto. No que diz respeito à questão ambiental, a questão ambiental não é mais uma questão, é aquele pessoal da ecologia. Não, a questão ambiental hoje é uma questão econômica. Decisivo, o debate ambiental hoje é um debate econômico, porque é um debate sobre o modelo de desenvolvimento. Como é que nós vamos gerar emprego e renda? E aí nós temos alguns desafios. Como é que você faz o mundo não aquecer, né, o que está aquecendo, né, não passar de 1,5? Como é que você faz o mundo não ter o desequilíbrio climático que tem hoje, não acabar com as suas florestas, proteger os seus oceanos? Como é que você faz o mundo ter uma economia e, ao mesmo tempo, ter o entendimento que o planeta tem que ser preservado? Como é que você compatibiliza isso? Esse é um debate diplomático dificílimo. Você pensa que na COP nós vamos chegar a um acordo fácil? Não, porque cada país está olhando para a sua economia, cada país quer ter mais poder do que o outro, e não é fácil você chegar a um acordo, né? Eu estou viajando pela segunda-feira, que o tema do turismo entra na pauta da COP na segunda-feira. O turismo pode ser uma grande solução para o debate das cidades, para o debate do emprego, para um debate de um novo modelo de desenvolvimento econômico mais compatível ao século XXI. Né? A começar pela própria Amazônia. Depois eu vou te trazer para a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. A Amazônia hoje, não sei se alguém aqui já foi à Amazônia, não é simples ir para a Amazônia, mas você já deve ter visto vídeo sobre a Amazônia. Quando você voa a Amazônia por cima, você tem uma imagem muito impressionante, né? Porque é uma floresta muito densa e enorme. Você vai, a floresta não termina, é um negócio muito... Tem vários vídeos sobre isso na internet, é muito impressionante a imagem da Amazônia. Só que embaixo daquela floresta, tem os povos da floresta, tem os ribeirinhos, tem as populações indígenas, tem as populações quilombolas. São esses povos originários, que a gente chama, que seguraram essa floresta até hoje. Essa floresta está de pé porque tem os povos amazônicos que seguraram essa floresta até hoje. Então, fazer a Amazônia ser preservada é fazer esses povos terem como viver. Me diz uma atividade ilegal que vocês sabem que tem na Amazônia. Todo mundo falou a mesma coisa. Garimpo, não é? Como é que tem que combater o garimpo ilegal? Claro que tem. Como é que você combate o garimpo ilegal? Você vai lá, explode aquela balsa, explode lá, a Polícia Federal. Tá bom, o que mais você tem que fazer para combater o garimpo ilegal? Criar uma atividade legal, né? Por que as pessoas trabalham no garimpo ilegal? Porque elas precisam trabalhar, porque elas têm família. Se eu não criar uma atividade legal, a ilegal sobrevive. Eu preciso combater uma atividade ilegal com uma atividade legal. O turismo pode ser essa grande solução. Um turismo de base comunitária, uma economia verde, uma economia inclusiva, uma economia sustentável. O Brasil tem muita potencialidade nesse sentido. Aí vem para uma cidade grande, sai da Amazônia. Isso vale para o Pantanal, né? A gente tem um turismo hoje que é o chamado turismo regenerativo. Não sei se vocês já viram, turismo regenerativo, né? É um negócio muito legal. Eu tive agora na Floresta da Tijuca, todo mundo conhece a Floresta da Tijuca. É a maior floresta replantada do mundo. Sabiam disso? A Floresta da Tijuca é a maior floresta replantada, porque ela foi toda replantada, né? Ela é a maior floresta replantada do planeta. A gente tem isso, no meio, no coração da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem essa beleza que é a Floresta da Tijuca. Tem um grupo que está recriando as araras canindé. A arara canindé é aquela azul com peito amarelo, né? Essas araras canindé, elas estão desaparecidas na Floresta da Tijuca há 200 anos. Elas viviam aqui há 200 anos, elas não vivem mais aqui. Tem um grupo readaptando, um grupo de arara, para voltar a viver, porque a Floresta da Tijuca é muito rica em flora, mas não é rica em fauna. Não é rica em fauna. Então, eles estão recriando animais que eram originários de lá e que desapareceram há 100, 200 anos. Né? Isso é um turismo regenerativo.
Não é bom a gente voltar a conviver no Rio de Janeiro, andando na Floresta da Tijuca e tomar um banho de cachoeiro com as araras? E as araras têm uma importância ambiental no que diz respeito a espalhar sementes, tem todo um debate. Mas isso é um turismo regenerativo. Isso é um turismo que ajuda você a melhorar o meio ambiente, ou seja, é uma atividade econômica que pode gerar emprego, que pode gerar renda e que ela melhora a qualidade de vida. Não só ela não ameaça, como ela melhora. Você tem um turismo no Pantanal, um projeto chamado On Safari. Eles conseguiram reproduzir toda a vida das onças e hoje a onça não é mais um animal em extinção no Brasil. E um projeto chamado On Safari, que é um trabalho que é legal, depois vocês botam lá, On Safari, que é um projeto, hoje, quando você vê imagem de onças no Pantanal, tem muito a ver com esse projeto, é o chamado turismo regenerativo, que tem a ver com a recuperação dos corais no Nordeste, com a recuperação das araras azuis, ou seja, existe um turismo que não só gera emprego, gera renda, como ainda recupera o meio ambiente, como ainda serve a isso. Então, a gente tem no meio do turismo um debate muito importante sobre planeta. O que você faz com o planeta hoje? Isso é extremamente válido para o século XXI. E se eu trouxer para a cidade? Aí, porque como está muito consensual, eu não gosto, a gente precisa criar polêmica. O Rio de Janeiro tem suas favelas, concordam? Tem um terço dos moradores dessa cidade que vivem nas chamadas favelas. A gente chama de favelas, mas uma favela não tem a ver com a outra, né? Você chama de favela porque é uma categoria que você criou. Mas o que a maré tem a ver com a rocinha? O que isso tem a ver com o rato molhado? O que isso tem a ver com a mangueira? O que isso tem a ver com... Nada. Cada comunidade tem a sua história, cada comunidade vem de um lugar, cada comunidade tem uma característica cultural. Vocês concordam comigo? As comunidades são diversas, né? A gente chama de favela, mas não dá para dizer que é a mesma coisa. Vamos lá. As favelas são um problema ou são uma solução? Estou perguntando. As favelas são um problema ou são uma solução? Elas são uma realidade. Mas essa aqui é malandra, né? Escapou da... Você pode olhar como um problema, mas você pode olhar como uma solução. Por exemplo, as pessoas que moram na favela entendem que a favela foi uma solução para as suas vidas. Ou não. O que não quer dizer que elas não tenham problemas onde moram. Mas morar na favela foi uma solução, para não ter que morar num outro lugar, ou mais distante, ou pior, né? Então, essa favela pode ser uma solução, o que não quer dizer que ela não tenha os seus problemas. Isso me lembra uma matéria do jornal o Globo, há algum tempo atrás, que eu briguei muito com isso. A matéria dizia o seguinte: tiros e explosões nas madrugadas de Copacabana. Vizinhos dos morros não conseguiram dormir. Qual é a questão da matéria? Esse era o título da matéria. Tiros e explosões na madrugada de Copacabana. Aí o subtítulo é: vizinhos dos morros não conseguiram dormir. Aí vem a matéria. Qual é a questão? O que é que chama a atenção de vocês nesse título? Não, só quem não dormiu foi o vizinho do morro. O morro dormiu bem pra cacete aquele dia. Né? Sonhou com carneiros. É isso? O que esse título diz? O que esse título traz para a gente? A ideia de que a preocupação ou a cidade está só fora do morro. Ali nessa reportagem está claramente dito que a favela é um problema. Né? E é uma ausência completa de direito. Isso é um debate que a gente precisa fazer sobre cidade, sobre território, porque não é, e eu estou falando de um jornal o Globo, isso tem alguns anos, né? Não é possível que a gente ainda, no século XXI, reproduza um olhar de cidade que seja esse. Pois bem, eu estou ainda debatendo turismo, tá? Na semana passada, eu fui no Santa Marta. Sabe onde fica o Santa Marta? Botafogo. Uma favela muito conhecida, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, Santa Marta. Ficou muito conhecido porque o Michael Jackson foi lá visitar. Vocês não lembram disso. Mas, enfim, mas é o Santa Marta. Isso é para quem é bem mais velho que vocês. Mas o Santa Marta é uma favela que tem muita história. E eu fui lá porque os guias de turismo do Santa Marta estavam completando 15 anos de trabalho.
Os guias de turismo estavam completando 15 anos de trabalho no Santa Marta. E eles fizeram um bolo para festejar os 15 anos de trabalho deles e eu fui lá, né? E é um trabalho espetacular. Isso tem no Santa Marta, isso tem na Rocinha, isso tem em muitos lugares do Rio de Janeiro. No Chapéu Mangueira, na Babilônia, né? Você tem muitos lugares do Rio de Janeiro que são guias de turismo, guias de turismo, aí tem duas coisas diferentes. Tem um guia de turismo que é da favela, que te leva para conhecer a história da favela, a comer na favela, a conhecer os personagens da favela, e esse é um guia de turismo, né? Eu não estou falando de um outro turismo que parece um safari, né? Vamos ali para ver os pobres, vamos ver o pobre bem de perto, não dá alimento para ele não, hein? Né? Cuidado com o pobre, isso, né? Eu não estou falando desse turismo, isso é um horror. Eu estou falando de um turismo feito, chamado turismo de base comunitária, um turismo feito pelo próprio morador da favela, que conhece os personagens mais antigos, que conhece a história, que sabe onde tem um grupo cultural que é típico daquilo ali, né? Enfim, você imagina, vocês acham que a Mangueira tem cultura? Vocês acham que a Mangueira tem, ou alguém tem alguma dúvida que a Mangueira tem cultura, né? Você acha que alguma favela existe sem, você acha que alguma vida coletiva e social existe sem a reprodução cultural daquelas pessoas ao longo do tempo? Não, né? Então, e isso gera emprego, gera renda, gera identidade e disputa a juventude. Porque eram todos os guias jovens que podiam estar em outro lugar, sem ser guia de turismo. Concordam comigo? Né? E vários deles têm uma história interessante. Eles falaram o seguinte: o turismo me salvou. O turismo me tirou do tráfico, o turismo me deu possibilidade de emprego. E eu que estou formando meu filho em turismo. Eu estou levando meu filho para ser guia. E o cara que é guia de turismo, e que ele leva um turista, ele faz o restaurante daquela favela ter mais público, ele faz a moça vender um negócio diferente de artesanato, ele tem um aquecimento de uma economia local. Concordam comigo? Isso é uma possibilidade que a gente tem num território do Rio de Janeiro. Eu falei da Amazônia, estou falando aqui de turismo de base comunitária. Eu falei de turismo de base comunitária lá, e estou falando de turismo de base comunitária aqui, no meio de uma favela. Claro que é muito mais desafiador fazer isso aqui. Mas é um caminho de se pensar a favela, não como se o problema fosse só ser o vizinho da favela, mas como se a favela fosse uma questão para todos da cidade. E o turismo pode ser uma solução de inclusão. Isso anula alguma necessidade de se combater o tráfico, de se enfrentar o crime? Não. Você tem que enfrentar o crime, você tem que combater o tráfico, você tem que ter segurança pública, até porque quem mais sofre com o tráfico e com o crime é quem mora do lado ou quem mora na favela? É quem mora dentro, né? É quem mora dentro, é quem mais sofre. Então, o turismo pode ser uma solução apontada para a geração de emprego na própria favela. Talvez isso seja melhor do que você pensar que a solução é você entrar, matar, sair, e as coisas continuaram absolutamente da mesma maneira. Absolutamente da mesma maneira. Não alterar uma única vírgula daquela realidade social. Você não tem uma alteração daquela realidade social. O turismo pode alterar aquela realidade. Vou dar um exemplo para vocês de um bairro de periferia que não é uma favela. Oswaldo Cruz. Tem alguém de Oswaldo Cruz aí? Tem alguém de Madureira? Tem? Só tu? Você mora no Valqueire, pertinho. Mas Madureira só tem uma pessoa, gente, que isso? Mas vamos lá. Mas todo mundo conhece Madureira, né? Ou pelo menos já cantou Madureira. Madureira é o coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. Do lado de Madureira tem Oswaldo Cruz. São bairros de uma história muito forte. História religiosa, história cultural, história do samba, do jongo, da história negra. São bairros de uma história muito forte, né? São bairros turísticos? Sim ou não? São bairros turísticos? Sim ou não? Não. Tem potencial para ser? Tem. Não são hoje. De fato, não são, né? Você não marca sábado para fazer uma excursão à Madureira, né? Mas já pode marcar. Não uma excursão, porque a palavra excursão é muito ruim, e denota a minha idade também. Mas na verdade, você tem muitas possibilidades em Madureira, Oswaldo Cruz. Dia 6 de dezembro vai ter o Trem do Samba.
Dia 6 de dezembro, bota na agenda de vocês, é um programão, viu? Dia 6 de dezembro tem o Trem do Samba. O que é o Trem do Samba? Tudo quanto é grupo de samba do Rio de Janeiro, tudo quanto é roda de samba do Rio de Janeiro, vai para a Central do Brasil, à tarde, no sábado, 6 de dezembro é sábado, vai para a Central do Brasil, cada vagão é uma roda de samba. É bom demais, gente, é bom demais. Para mim, é um dos melhores dias do Rio de Janeiro. Cada vagão é uma roda de samba, tu entra no vagão daquele, e esse vagão, e esse trem, vai até Oswaldo Cruz. Em cada estação, eles vão cantando um samba pertinente àquela estação. É o máximo. E vão descer em Oswaldo Cruz. Quando desce Oswaldo Cruz, já final de tarde, tem 3 palcos diferentes em Oswaldo Cruz. Cada casa vira um boteco, cada esquina tem uma roda de samba. É uma noite inteira com samba da melhor qualidade, com um monte de show bom, e você andando pelas ruas de Oswaldo Cruz, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, que é sensacional, Mas é uma vez por ano. Aquilo me incomodava. Pô, uma vez só por ano, isso aqui é tão bom. E aí a gente, na Embratur, fez a Rota do Samba. O que é a Rota do Samba? A gente criou, com inovação, 10 pontos em Oswaldo Cruz. Começa na casa do Candeia. Candeia foi um grande compositor. Vocês já cantaram música do Candeia, que eu não sabe que é dele. Né? O Candeia morou lá. Aí era uma casa como outra qualquer. A gente botou um QR Code. Tem a playlist do Candeia. Tem dizendo quem é o Candeia em várias línguas. Né? É um QR Code. É uma inovação na casa do Candeia. Aí tem na estação de trem, que diz, por exemplo, que os sambistas eram perseguidos pela polícia. E eles cantavam no trem porque no trem não tinha polícia. Daí nasce o trem do samba. Aí depois tem a história do Paulo da Portela, onde o Paulo da Portela cantou pela última vez, a Praça Paulo da Portela, onde a Portela nasceu. E tem um lugar, que é o Bar do Nozinho, que é onde o Paulo da Portela levou o Walt Disney. Ou o Walt Disney. O próprio Walt Disney foi em Oswaldo Cruz participar de uma roda de samba com o Paulo da Portela, que é onde nasce o Zé Carioca. O Zé Carioca, conhece o Zé Carioca, o personagem do Walt Disney. O Zé Carioca é inspirado no Paulo da Portela, um sambista morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, que um monte de gente sequer sabe dessa história. Você acha que o Zé Carioca, o Walt Disney inventou na cabeça dele? Não, é baseado no Paulo da Portela, num boteco. Então, hoje você visita todas essas histórias com inovação, ou seja, a inovação pode nos levar a lugares e pode mudar a realidade de um bairro. Né? Eu posso fazer o Oswaldo Cruz não ser notícia só através da polícia. Eu posso fazer o Oswaldo Cruz ser notícia através da cultura, através do turismo, gerando emprego e renda. Essa, gente, para terminar, é uma escolha que a gente tem que fazer. É uma escolha de país, é uma escolha de Rio de Janeiro. Eu quero que o meu Rio de Janeiro seja notícia porque mata gente, ou eu quero que o meu Rio de Janeiro seja um lugar que disputa gente, que gera cultura, que gera emprego, que gera renda e que as pessoas têm vontade de conhecer. Eu quero viver num Rio de Janeiro que me produz medo, ou eu quero viver num Rio de Janeiro que me produz alegria. Essas são escolhas que a gente vai ter que fazer na vida. Né? A minha eu já fiz há muito tempo. Agora, eu acho que é uma disputa que a gente tem que fazer também com uma juventude. Por isso eu vim. Né? Para que a gente possa fazer essa disputa. Vamos disputar um Rio de Janeiro com outro sentido, que não seja esse que está colocado hoje. Porque o Rio de Janeiro tem esse potencial. Oswaldo Cruz hoje está tendo visitas guiadas com mulheres negras, moradoras de Oswaldo Cruz, que são turismólogas, que contam a história de Oswaldo Cruz e estão gerando emprego e renda. Né? Isso é muito legal. É chamado Guiadas Urbanas. É só vocês entrarem aí. Guiadas Urbanas. Né? A Carol, que fez a rota junto com a gente, é turismóloga, é mulher, é negra, é de lá, e ela faz uma visita guiada pelo bairro. É extraordinário. Né? Então, o dia que tem a Feira das Iabás, que é todo segundo domingo, Ricardinho, todo segundo domingo do mês tem a Feira das Iabás, lá em Oswaldo Cruz. Aí vocês podem aproveitar o segundo domingo do mês, fazer a rota do samba e ir para a Feira das Iabás. Olha que programa legal, baita programa, né? Num bairro de periferia, que não é notícia só com polícia. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria de página inteira sobre Oswaldo Cruz. Porque teve uma chacina? Não, porque tem a rota do samba. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Marcelo Freixo. A gente queria oferecer de presente, é um livro organizado
pela nossa professora titular em Economia Urbana e Regional. Eu estou com ato falo de historiadora. E tem alguns aqui que a gente vai fazer sorteio, não sei se o Caeco já avisou, tá rodando a lista de presença, então, galera que quer hora complementar e participar do sorteio, assina a lista, tá aqui na frente, quem não assinou avisa. Foi um livro produzido, mas também vale dizer, né, com recurso público da FAPERJ, dentro da UERJ, por uma professora da casa. Acho que isso tudo também não custa lembrar que a gente acredita na ciência e defende a produção de ciência. Então, esse é presente. Eu vou passar para o Gustavo agora, Caeco, organizar uma rodada ou duas de perguntas. Inscritos. Daí. Antes de abrir para as perguntas, eu queria agradecer a Marina pela fala em nome da FCE e também ao professor Marcelo Freixo por ter vindo aqui e dado essa palestra maravilhosa. E queria também falar uma coisa pessoal minha, que eu tinha uma professora de História no ensino médio que trabalhava com turismo nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, fazia esse tour também por Oswaldo Cruz, e aí, você falando disso, me lembrou um pouco dela. E como ela via também potencial, né, no turismo para mudar a visão que as pessoas têm em relação à periferia. Então, me tocou um pouco bastante, fiquei muito feliz de ver a palestra. E agora eu queria abrir um bloco de 3 perguntas, e aí, caso não estoure o tempo, a gente abre um segundo bloco. Pode ser? Quem abre? Desculpa. E também, por conta do tempo, a gente pede para as perguntas serem bem objetivas, ok? Então, 1, 2, mais alguém? Ele foi o primeiro a pedir. É ele? Ok. Então, vocês 3 aqui. Pessoal, quem for fazer pergunta, se puder já organizar aqui para a gente ter essa habilidade. Bom, antes, obrigado, Freixo, obrigado. Quer dizer, a economia está fazendo esse tipo de debate é fundamental, né? Significa um tremendo avanço do ponto de vista da percepção, né, da economia, que é a percepção da vida. E, na verdade, eu quis falar agora, logo de cara, porque esse agradecimento, Freixo, ele tem a ver, porque quando tem um grande jornalista que escreveu Cidade Partida a partir da chacina lá de Vigário Geral, né? E aí isso me inspirou um pouco, porque o Cidade Partida ela é um tremendo de um livro, mas que a expressão partida ela pode entregar meio de mão beijada o apartheid também, né? Quer dizer, fortalecer uma outra visão de cidade. E aí, implicado com isso, eu escrevi, a partir dessa experiência que o Freixo trouxe aqui do Santa Marta, o Cidade Sesida. E, a partir dele, eu estou escrevendo Cidade Multicêntrica. Quer dizer, que é o que você disse aí, o centro que está por toda parte, que cidade é essa, que potencial de cidade é esse, que vai mudar essa visão da concepção de que cidade é o asfalto, né? E onde é que está essa cidade. Agora, por outro lado, que possibilidade é essa de o centro que está por toda parte, ele está completamente fora daquilo que é o acesso? Então, que possibilidade de cidade é essa que vai estar colocada? E, nesse sentido, acho que a discussão da cultura e do turismo, porque antes do Michael Jackson, teve o Zaca e o Cabeludo, e com a Patrícia aqui, com a maior metralhadora, a menina de 9 anos, né, naquele processo todo. Então, essas imagens são imagens que a gente certamente será cada vez mais transformar. Desculpe. Tem mais ideia, porque a gente está preocupado com o horário. Gente, quem for fazer pergunta, rapidinho, porque a gente abriu para 3, vamos fazer 4, e aí, senão não vai dar tempo. Freixo, em relação à minha dúvida, em relação ao diálogo com a população da favela, porque eu fui criada no Complexo da Marinha, que é uma favela na Baixada Fluminense, e hoje moro quase dentro do Jacaré, né? E as pessoas ali da região são vítimas do tráfico, né? E eu, enquanto economista, entendo as complexidades, né? A complexidade do crime organizado, né? Só que também, por exemplo, a minha mãe, ela não entende. E não é que ela fale bandido bom é bandido morto, mas é difícil abrir um espaço de diálogo quando ela está sendo vítima constante de traficantes na região. Então, a minha dúvida é essa: como abrir um diálogo para esses desafios com essa população, né? Para não se tornar essa guerra? Boa tarde.
Meu nome é Thaís e eu faço doutorado aqui na Economia da UERJ, né? E a minha pesquisa ela é direcionada à economia do turismo. E sabendo que o turismo é um setor que mais emprega mulheres e jovens, queria saber se tem alguma política da Embratur, alguma coisa direcionada a esse público para diminuir essa desigualdade. A gente faz a primeira rodada de resposta? Vai todo mundo? Bota todo mundo para falar. Boa noite. Marcelo é professor Luciano de Sociologia do Instituto Federal, Rio de Janeiro. Eu trabalho com temas de Sociologia do Turismo, né? E eu gostaria só de te fazer uma pergunta, né? Porque a gente, quando fala em turismo, nós, quando falamos, a gente pensa só em coisas assim, idílicas, né? E eu tenho visto um grande número de turistas lá no Museu dos Pretos Novos, e ali naquele circuito. E muito turista, inclusive francês, e não vejo muito brasileiro lá, tá? Então, eu queria uma pergunta para você sobre a questão do nível cultural nosso, da informação que o brasileiro tem e essa capacidade de ler o ponto turístico. Boa noite, Freixo, tudo bem? A minha pergunta vai mais no sentido de mercado imobiliário e como isso influencia no turismo. Eu queria te perguntar, eu separei alguns dados aqui, a gente teve o censo de 2022 da Prefeitura e eu separei dados de um lugar específico que eu acho que tem que ser apontado. O centro do Rio de Janeiro tem 37% dos imóveis desocupados. E todo mundo aqui já andou pelo centro, sabe que é um lugar de foco de pessoas em situação de rua, e é uma coisa que, querendo ou não, inibe um pouco do turismo e pode prejudicar nesse sentido. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro inteiro, no mesmo censo, ficou claro que são 388 mil imóveis desocupados, enquanto a Prefeitura estima 22.500 pessoas somente em situação de rua. Então, qual tipo de política você sugere para que a gente possa alocar essas pessoas de rua, que elas possam ter uma moradia digna e, consequentemente, também deixar a cidade mais atrativa para o turismo, principalmente no centro do Rio de Janeiro, que já foi um lugar muito mais conceituado lá fora e, hoje em dia, está meio abandonado? Qual é o seu nome? Eu queria fazer uma pergunta muito rápida. Tem mais alguém, gente? Porque... Eu posso fazer um comentário? Não, na verdade, acho que o Freixo mobilizou vários exemplos interessantes que envolvem a Zona Norte, né? Porque a gente tem muito essa coisa do turismo Zona Sul, Sul para Barra hoje em dia, né? Porque eu, como lembro da vinda do Michael Jackson, também sei que a Zona Oeste era nada há um tempo atrás. Mas pensar um pouco, a gente tem um bairro de Zona Norte também que é muito pouco lembrado, muitas vezes, que é São Cristóvão, e é o nosso bairro imperial, né? E de um museu que pegou fogo ao vivo, né? E todos os debates de reconstrução do museu, mas um museu que acho que, em sua grande maioria, sempre atendeu muito mais a uma população do entorno da Zona Norte do que o turismo. E como que a gente tem um bairro imperial, não é só não só o palácio onde viveu o imperador, mas a Casa da Marquesa de Santos e todo aquele conjunto arquitetônico no entorno, que, em muitos países do mundo, seria um lugar de extrema visitação, e a gente ainda olha como um bairro de Zona Norte pouco visitado, né? Ele ainda tem a Quinta, que é visitada como um final de semana, mas não passa muito disso. A minha questão era sobre São Cristóvão. Aqui é melhor, Oi, quase que eu fiz uma tragédia. Deixa eu botar você para cá. Gente, as perguntas são extraordinárias, daria para a gente ficar um tempão aqui, mas eu vou tentar ser objetivo aqui, que eu tenho uma limitação também. Bom, eu acho que o Daí fala uma coisa que é importante, que é você não aceitar essa ideia de que a cidade é partida e tentar entender um outro lugar dessa cidade, né? Eu sempre gosto de brincar com os sambas que falavam sobre o medo que a cidade tem do dia que o morro descer. Tem vários sambas que falam sobre isso. Olha, o dia que esse morro descer, eu sempre brinco dizendo que cuidado a cidade o dia que o morro não descer, né? Porque o dia que o morro não descer, não tem cidade. A cidade não funciona. O dia que o morro não descer, a cidade para. Então, o problema da cidade não é o dia que o morro descer, é o dia que o morro não descer. O problema é que descem como invisíveis. E aí é um debate que a gente precisa entender melhor, de que é também sobre o nosso olhar, né? O turismo tem muito a ver com o nosso olhar, né? Sobre as coisas. Mas, enfim. Bárbara está falando de um diálogo, e o nome... Cadê a Bárbara? Está aqui. E o nome Bárbara, etimologicamente, vem de confusão da língua dos pássaros, né? Era como o Império Romano classificava os bárbaros, que eram aqueles que eles não entendiam, que eles não compreendiam. E olha a pergunta que você me faz. Mas, enfim, curiosidade à parte,
Esse é o grande desafio que eu vejo na vida, viu? Eu não tenho uma resposta pronta para ti. Não sei se todo mundo lembra a pergunta que ela faz. Ela fala o seguinte, falou, cara, eu concordo com você, mas a minha mãe, que mora dentro de uma comunidade, ela acha que tem que matar mesmo porque ela não aguenta mais. E ela não é uma pessoa má, ela não é uma pessoa escrota, ela não é uma pessoa ruim. Cara, a minha mãe também. A minha mãe, não é só a sua, não. Eu perdi um irmão assassinado. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Né? A minha mãe, hoje, é uma pessoa que eu não consigo convencer de que é possível ter uma outra... Ela enterrou um filho. Ela enterrou um filho. Então, assim, não só eu sei o que você está dizendo, eu não sou uma pessoa que falo da violência de longe, eu não falo da violência como um teórico apenas, eu vivi, eu sei o que é uma família ser estraçalhada pela violência do crime organizado, né? E esse foi um exercício que eu tive que fazer para dentro de mim também, porque eu não quis que o justiçamento e a vingança tomassem conta de mim. Esse foi um exercício humano que eu tive que fazer muito profundo comigo, né? Para equilibrar a raiva, para equilibrar a angústia com valores, né? Que são outros. Não é simples. A pessoa que está no dia a dia de um cotidiano tirânico do tráfico ou da milícia, porque o tráfico e a milícia são tirânicos, são violentos, são brutais, são covardes, são tudo isso. Tem que ser enfrentados, sim, mas tem que ser enfrentados na sua eficácia. Eficácia, tem que ter eficácia para combater. Não é fingir que combate para tentar ganhar a eleição e ficar com mais popularidade, que é o que acontece hoje. Né? Tem que ir no coração, vamos lá, vamos combater o tráfico de armas e o tráfico de munição, vamos disputar cada jovem para ter menos jovens ofertados para esses caras, vamos ocupar território e não deixar que esses caras... Tem que ocupar território. O Rio de Janeiro tem que ocupar território. Se não ocupar território, não tem jeito. Né? Agora, ocupar território, tem que ocupar território com um projeto que seja competente e bom para aquele território, e não para o vizinho, como dizia a matéria. Né? Agora, é um processo de convencimento muito difícil de se fazer, porque as pessoas reagem a seus instintos, e que são muito compreensíveis. Agora, para isso existe Estado. O Estado existe para a barbárie humana não prevalecer. O Estado nasce para isso. A concepção de Estado é para evitar que o homem seja o lobo do homem. Né? É para evitar que o homem devore o homem. Para isso existe Estado. Quando o Estado começa a devorar o homem, eu começo a ficar preocupado. Né? Porque o Estado deveria servir a outra coisa. Enfim. Thaís, a gente tem uma série... Assim, é isso. O turismo hoje é um dos espaços mais democráticos que tem. Né? É movido por mulheres. Né? A própria Embratur tem mais de 50% de mulheres. A gente fez um concurso na Embratur, que eu acho que foi o grande passo para dentro. A Embratur é uma empresa sustentável, uma empresa de lixo zero, é uma empresa que tem todo um padrão de sustentabilidade interno, né? E a gente fez um concurso absolutamente inclusivo. Né? Então, para dentro é isso. Eu acho que o grande desafio do turismo hoje no Brasil, o Brasil tem muito potencial turístico, muito. O Brasil tem muita diversidade. E o Brasil tem uma coisa que é interessante, que eu até falo isso para o Luciano, que mais do que os destinos, né, a gente acabou de lançar uma campanha na Europa, que é It's a Vibe. Ou seja, o Brasil tem uma coisa que é a vibe, que é o que é o Brasil. A gente fez uma campanha agora que a gente não fala sobre um destino ou outro. A gente fala o que significa visitar o Brasil, o que você sente. Porque é um negócio diferente. A gente fez isso baseado em vários relatos que a gente teve, né, pesquisa que a gente fez. Então, o cara, quando vem ao Brasil, ele sente uma cultura brasileira muito presente, que está no brasileiro. O que o Brasil tem de melhor é o brasileiro. Né? E tem lugares incríveis, mas tem o brasileiro, nesses lugares incríveis. Então, trabalhar com isso é um desafio que poderia ser fácil. Agora, o maior desafio para mim é fazer esse cara que trabalha com turismo ganhar melhor e ter melhor capacitação. Esse é o desafio segundo. Primeiro é você colocar o turismo na gaveta fundamental da economia. Você entender que o turismo hoje é 8% do PIB, petróleo é 12%, e que se eu olhar para o século XXI, eu preciso investir no turismo e não no petróleo. Simples assim. Porque o século XXI, todos os países produtores de petróleo do mundo, todos os países produtores de petróleo do mundo investem em turismo hoje. Por quê? Porque eles estão enxergando lá na frente. Eles estão de olho lá na frente.
Vai ver, nessas feiras que eu participo, vai ver como é que é o Catar, a Arábia Saudita, vai ver como é que é o peso desses caras nas feiras de turismo. É um negócio inacreditável. É um baita investimento em turismo que eles fazem. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles gostam de viajar? Não. É porque estão entendendo que o petróleo do século XXI pode ser o turismo. Né? É onde vai gerar emprego e renda e onde tem produção de riqueza. Então, acho que o desafio é fazer esses jovens e mulheres que são hegemônicos hoje terem melhores condições de trabalho. Acho que esse é o desafio não só de política pública, mas do próprio mercado, que a gente tem que cobrar isso também no mercado. Né? Luciano, hoje a pequena África recebe o mesmo número de turistas que o Cristo Redentor. Né? Hoje a pequena África recebe o mesmo número de turistas que o Cristo Redentor. Eu acho que você tem várias questões aí na sua abordagem. As escolas municipais, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é a maior rede de escola municipal que a gente tem no Brasil, poderiam trabalhar melhor o turismo enquanto algo de pertencimento da cidade? Eu acho que sim. Eu acho que poderia ter um trabalho nas escolas municipais de promoção de lugares para serem visitados, não só pelos alunos, mas divulgação disso, de promoção disso. Né? Tem muitos lugares aqui que você não vê escola visitando. A pequena África, por exemplo, você ainda vê, mas vê muito menos do que eu acho que deveria ver. Né? A pequena África era um ponto que não existia ali na Praça Mauá, gente, que eu estou falando, não existia a pequena África há 15, 20 anos atrás. Hoje é um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil. E é importante dizer o seguinte, por que o turista internacional, você citou o francês, porque a França é o país da Europa que mais manda turista para cá, por que os estrangeiros vão na pequena África? Eles vão deixar de ir no Cristo Redentor? Vão deixar de ir no Bondinho? Vão deixar de ir em Copacabana? Não. Mas eles vão também na pequena África, porque aquilo ali só tem ali. Porque hoje o turismo está buscando uma coisa que é a experiência autêntica. Aquilo que ele só vê ali. Eu não vai dar tempo aqui, mas eu trouxe jornalistas franceses para o Carnaval do Rio de Janeiro. E levei eles em vários pontos turísticos, mas levei eles também na casa da tia Surica, lá em Madureira. A tia Surica é da velha guarda da Portela. Né? E a tia Surica fez um mocotó para eles, e estava um calor desgraçado. Eu jurava que aqueles franceses iam morrer naquele momento. Né? Então, um calor desgraçado, uma roda de samba em Madureira, meio-dia. Eu falei, tia Surica, você vai matar esses franceses. Né? E eles comeram mocotó. E eles tinham visitado Cristo, tinham visitado Bondinho, foram na Sapucaí. Eu perguntei para eles, o que vocês mais gostaram? Eles, casa da tia Surica. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Eu falei, ainda bem que não tem uma tia Surica em cada lugar do mundo. Senão eu não ia aguentar o mundo. Né? Mas, enfim, mas é isso, assim. É a experiência. Assim. O Brasil tem muita possibilidade de experiência. O cara que visita um quilombo, o cara que visita uma comunidade, né, ribeirinha, ele só tem aquilo ali. Então, a gente tem que entender que isso tem valor. Isso tem valor cultural, e isso pode mudar a vida das pessoas. Né? Então, acho que é essa inteligência que o turismo precisa trabalhar. Agora, ao mesmo tempo, trabalhar internamente para que esse brasileiro tenha... por exemplo, o morador de Oswaldo Cruz. O morador de Oswaldo Cruz tem que fazer a rota do samba, para que o morador de Oswaldo Cruz saiba que aquele lugar onde ele passou a vida inteira tem uma história que ele não sabia. Para ele sentir pertencimento dessa história. Né? Então, enfim, mas são desafios pedagógicos aí. O Flávio fala dos imóveis. Primeiro que o centro do Rio hoje é um lugar com muita visita turística. Você tem muito trabalho turístico hoje no centro do Rio. Né? Não só da pequena África, mas de todos os prédios históricos. Se você for um sábado no centro do Rio, você vai pegar vários grupos turísticos fazendo passeios durante o dia, muitos. Então, historicamente, ou turisticamente, o centro do Rio é muito bem aproveitado. O que aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu em vários lugares do mundo foi a pandemia. Até a pandemia, o centro do Rio de Janeiro era um lugar lotado de gente. Foi a pandemia para cá porque vocês são jovens e para muitos de vocês, a compreensão das coisas aconteceu depois da pandemia. Mas houve um mundo antes da pandemia, podem acreditar. Né? E antes da pandemia, o centro do Rio de Janeiro era outro centro do Rio de Janeiro. Né? A pandemia esvaziou porque mudou completamente as relações de trabalho, mudou uma série de coisas. Há um grande desafio hoje do poder público em parte, isso já vem sendo feito, de reconectar o centro do Rio. Eu acho que a cultura é algo que pode reocupar o centro do Rio. Porque nós não vamos ter mais os bancos empregando como empregavam, porque os bancos hoje estão aqui. Você não vai numa agência bancária. Antigamente, eu trabalhei em banco no centro do Rio. Né? Tinha muito banco no centro do Rio. Hoje você não vai a banco, você resolve tudo aqui. Né?
Você recebe tudo aqui. Então, assim, você não vai ter oferta de empregos, de loja, de banco, de outras coisas, que isso não vai mais se estabelecer ali. Talvez a cultura seja uma ferramenta, restaurantes, como, por exemplo, a Praça onde tem o Bar do Vidal, gente? O Bar do Porto, a Prainha, o Largo da Prainha. Né? O Largo da Prainha, por exemplo, foi completamente estabelecido ali na Gamboa. Né? O próprio Bar Cotovelo e a Rua da Carioca, que está começando que vai ter agora lá uma série de outras coisas, ou seja, a cultura, a gastronomia, podem ser ferramentas, além de moradia, né? Para fazer isso. Aí você toca num ponto, que aí é um debate inteiro para se fazer, que não é simples. Morador em situação de rua, não é assim. Eu tenho um imóvel vazio, eu tenho um morador em situação de rua, eu pego esse morador e coloco ali. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é, quem dera que fosse assim, mas não é. Tem toda uma complexidade grande. O que não quer dizer que você não tenha que ter uma política de assistência, que você não tenha que ter oferta, né, de imóveis. Tem o Minha Casa Minha Vida, é um grande programa do governo federal de moradia popular. Né? Pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, pode, mas é um grande programa que existe. Mas morador em situação de rua é um programa específico, você tem que ter assistência ao morador de rua enquanto morador de rua. E a questão dele talvez não seja só ele ter um lugar, né? Porque é muito complexo isso. É uma relação muito complexa de necessidade de uma assistência específica que tem que ser feita pelo poder público. Né? E São Cristóvão. Né? A gente... Cara, São Cristóvão tem muita coisa. A gente fez agora um projeto, ainda está no forno, a gente está fazendo um projeto sobre futebol e turismo. O que tem no entorno dos estádios de futebol do Rio de Janeiro, depois vai ser do Brasil inteiro. Então, eu estou vendo o Vascaíno ali, né? Eu já ia falar se está sério, parece até que seu time está perdendo, dá um sorriso aí. Né? E o Vascaíno, por exemplo, tu também é Vasco? Esse é a cara dele. O Vasco, por exemplo, o Vasco tem uma história incrível. A história do Vasco é muito bacana. E olha que eu não sou vascaíno, já deu para perceber, mas o Vasco tem uma história incrível. No entorno de São Januário, né, você tem uma série de coisas que a gente está listando e está fazendo um guia por estádios de futebol, ou seja, o futebol levar um turismo e levar um reconhecimento territorial. Então, por exemplo, no caso do Vasco, não é só a barreira do Vasco, você tem São Cristóvão, que tem uma quantidade gigantesca de possibilidades, de museu, de gastronomia, de história, né, de praças públicas. Então, a ideia da gente é indicar todo o potencial turístico que tem no entorno dos estádios a partir do interesse do povo em futebol. Né? Então, a mesma coisa para todos os times. Né? Então, enfim, Laranjeiras, por exemplo, do meu amigo Caio, não tem tanta coisa, mas, enfim, em outros são mais interessantes. Então, tem uma série de possibilidades. São Cristóvão está dentro do nosso radar. São Cristóvão é um bairro que você pode... Assim, São Cristóvão hoje é um bairro de um potencial turístico. O turismo pode mudar a história de São Cristóvão. A prefeitura precisa entender isso. Né? O turismo pode mudar a história de São Cristóvão. Sem dúvida alguma, você tem isso, porque você tem um potencial gigantesco ali e que você tem que fazer a cidade olhar. O turismo é a construção de olhar, gente, porque o turismo não é sobre quem visita, é sobre quem recebe. Então, você tem que construir no turismo um olhar sobre quem recebe, o lugar que recebe as pessoas. Né? E eu acho que é um caminho para se entender São Cristóvão e tantos outros bairros. Obrigado, gente. Antes da gente encerrar e fazer o sorteio, chamar a Cláudia Gonçalves, nossa reitora, ex-reitora, mas, como eu disse, uma vez reitora, sempre. Eu vou falar um minuto, não quis ocupar a lista dos inscritos, para agradecer a sua vinda, Freixo. Eu tenho 35 anos de docente dessa universidade, fui reitora, e eu vim aqui te assistir porque você é sério, você é um homem que gosta... Aliás, quem não segue o Freixo, Tereza, professora emérita da nossa casa, ela falava, isso é ótimo, eu não sabia disso. Eu falei, eu sabia porque eu sigo ele no Instagram. Sigam Marcelo Freixo. Eu vi os franceses comendo mocotó, eu já vi a Rota do Samba. O turismo, Freixo, só é bom quando é bom para a gente que vive na cidade. E você só é bom porque você ama essa cidade, você gosta... Tirando as provocações de futebol...
Gosta do botequim, gosta da zurica, gosta do samba, gosta do carnaval, gosta da juventude que não é assassinada, mas que é incluída num processo, que é isso mesmo, o petróleo do século XXI. Eu vim aqui agradecer, porque o Freixo está à frente de uma empresa que os dados, entrem também nos dados, são absolutamente revolucionários, a mudança do que era a visitação, porque o nosso país ficou abandonado um tempo. Então, a tua ação como gestor, que é uma coisa que é testada agora, porque parlamentar você já é número 1000, é que transforma a questão do turismo internacional. Então, e ter a disponibilidade de estar sendo gestor, de estar no meio de uma COP e vir conversar com os estudantes da UERJ, a universidade mais preta desse país, a que instituiu a primeira cota racial, ainda com a professora Nilce em 2001, 2002. Eu vim agradecer a tua seriedade, a tua disposição de estar aqui na universidade e agradecer os companheiros do CA quando a gente começou a discutir essa proposta, porque se o turismo é bom, quando é bom para quem vive, esse país só vai ficar melhor quando pessoas que gostam dele assumirem mais postos. Então, eu vim te agradecer a tua presença aqui, Freixo. Obrigado, Claudinha. Posso? Obrigado, Claudinha. Posso propor uma coisa? Porque eu vou ter que sair, porque eu tenho outro compromisso, 8 horas hoje. E eu posso propor que vocês não saiam, eu vou para aí, Márcio vem para cá e a gente tira uma foto com todo mundo, pode ser? Eu estou indo para aí, Márcio, vamos lá? E aí, antes de tirar a foto, você quer fazer o sorteio? Não, eu queria falar, em nome do Centro Acadêmico, a gente preparou um presente para você e para a Marina. Presente? Aqui, ó. Gente, que lindo. Maria da Conceição. Olha que lindo. Eu conhecia, mas bem, no auge. Era meu sonho. Gente, ó, vamos fazer a foto aqui. Claro. Eu estou indo para aí já, não sai não. A sua, você vira do outro lado. Aí vai ficar uma de cada jeito. Boa. Não sai daí, não. Caeco, vocês fotografaram, Caeco? Vamos lá, vamos para lá. Já vai ter o sorteio. Peraí, fica aí, pô. Quem está na ponta, se quiser juntar com ele, só pode levantar.